Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, irmãos, paz do Senhor. É muito bom estar aqui com vocês nessa reunião de oração, né? Sempre bom estarmos juntos. Eu quero agradecer muito o convite. Pastor Paulo Friso. Meu nome é Bruna. Eu sou da família Vila Mariana. Sou esposa do André, mãe do Gabriel e da Ana. E a gente vai ter um tempinho aqui de reflexão. Um tempo de meditarmos na palavra do Senhor e também de orarmos juntos. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 12. É muito interessante o que acontece lá. A igreja já está a 1000, porém está sendo perseguida. Há muita perseguição e muitas prisões, e houve já uma dispersão de alguns da igreja. A gente já perde um pouquinho daquela harmonia, daquela tranquilidade no iniciozinho lá de Atos 2. Então Atos 12 já traz um outro contexto pra gente, bem difícil para a igreja apostólica, bem difícil para a igreja primitiva. E nesse contexto, Pedro é preso mais uma vez. Mais uma vez ele é encarcerado. Quem já o prende é Herodes, que é o neto daquele Herodes que a gente vê lá nos tempos de Jesus. E algo milagroso acontece na vida dele. Diz assim: na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele fez assim. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Verso 9. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo se era real o que estava sendo feito pelo anjo, ou se ele estava tendo uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saíram, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, verso 12, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É aí que interessa pra gente. Quando ele bateu à porta da frente, Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. Sabe? O Pedro aqui está numa situação difícil. E aí, o que a igreja faz? Se une para orar, para interceder, para buscar. Deus, o que está acontecendo? Deus fala conosco, Deus faz um milagre. Deus visita o teu servo naquele lugar. Deus muda a história, Deus tira o jugo, Deus tira da mão do diabo. Senhor, envia o teu anjo até aquela situação, estende o teu braço forte. A Bíblia usa aqui a palavra, em algumas versões, ardentemente. E quer dizer assim, olha, com muito amor. As pessoas estavam orando lá com toda a força, com todo o espírito, com todo o amor pela vida de Pedro. E aí acontece, Deus responde, Deus opera, Deus age, Deus se manifesta, Deus se move. E qual que é a reação das pessoas? Não, Deus não fez não. Não aconteceu.
Primeiro dizem, olha, você ficou louca. Imagina que Pedro está aí na porta. Depois falam assim, ouvem a voz e falam, não, é o anjo dele, porque havia ali ainda uma crença entre os judeus de que cada pessoa tinha o seu anjo. Já ouviu falar sobre esse negócio do anjo da guarda? Então, não é coisa de católico, não. Vem de lá, eles ainda tinham isso muito forte. Apocalipse vai ver dizendo isso, olha, diz ao anjo da igreja, eles tinham isso ainda lá com eles. É um povo se formando ainda e as doutrinas ainda sendo reveladas. É o anjo dele. Quando vem, ficam atônitos. Bruna, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que nós estamos aqui num período de oração. Tivemos relógio de oração, estamos no período de 40 dias de jejum e oração. E muitas vezes, irmãos, nós nos reunimos como esses irmãos aqui. Debaixo de uma ordenança, debaixo de uma religiosidade, debaixo de um costume, debaixo de um ato automático. Vamos lá orar, até com sinceridade de coração e com interesse de coração. Mas no automático, sem fé. Sem crer verdadeiramente que Deus pode fazer. Que Deus ainda faz. Porque era assim que esse povo estava. Porque se eles estivessem com fé, na hora que batesse na porta, olha, Pedro, entra Pedro, glória a Deus, Pedro, vamos celebrar, vamos mudar isso aqui agora. Não é mais uma reunião de oração, de intercessão, é uma reunião de ação de graça. Vai virar culto. Vai virar culto. Mas não tinham fé. Como assim, Bruna? Sabe, tem um verso no capítulo 11 da carta aos Hebreus que me deixa sempre muito impactado. A gente sabe que o capítulo 11 é um tratado sobre fé. O melhor lugar para se falar de fé, para se ouvir ou para se ler de fé, talvez. Não é assim? Olha, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E lá nós temos a galeria dos heróis da fé. Não é assim? E aí o verso 12 também, o capítulo 12 nos começa, olha, então, já que será cercado de tão grande nuvem de testemunhas, prossegue. É um capítulo forte, mais no verso 6. Ele começa falando, dá toda a descrição do que é fé. Aí ele vai falar de Abel e dizer assim que, olha, o exemplo, em algumas versões mais antigas, o sangue de Abel clama até hoje. Aí ele vai falar de Enoque, e aí ele vai dizer assim, olha, mas é importante, é necessário que aquele que se achega a Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Olha que coisa doida. Como assim? Está falando de fé. Como que alguém se achega a Deus sem ter fé? Ah, meu irmão, minha irmã, isso pode acontecer. Te viu aqui. Então, estamos no automático, vamos orar. Ou eu não gosto muito de falar de tamanho de fé, sabe? Porque Jesus vai dizer assim, que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu acho que não é tamanho de fé. Olha, se teve pouca fé, muita fé. Não é isso. É a postura do teu coração. É aquilo que está dentro de você. Nós precisamos crer e nos achegar a Deus crendo. Crendo. Eu preguei esses dias sobre fé, numa outra perspectiva, usando até textos aqui de Atos, fazendo um contraponto entre a fé de Simão Pedro e a fé de Simão o Mágico. Simão o Mágico é um cara que se converte, se batiza sem crer, pede e oferece dinheiro em troca dos dons do Espírito Santo de Deus. Tem pessoa que se achega a Deus sem crer. E aí quando Deus faz, fica, nossa, mas como assim Deus fez? Como assim Deus respondeu? Talvez você tenha aí alguns pedidos, algumas situações, algumas necessidades onde você tem colocado diante do Senhor, mas não da forma certa, não da forma adequada. E aí por isso que às vezes nós ficamos também no meio do caminho. Quanto tempo mais esses irmãos continuariam a orar se Pedro não tivesse sido solto logo de cara, assim? Porque foi tão maravilhoso que até o próprio Pedro, a Bíblia diz, demorou um tempo para entender o que estava acontecendo. Nós não precisamos, irmãos, de uma fé que faça acontecer. Nós precisamos de uma fé que nos faça permanecer. Permanecer. Senhor, eu ainda estou aqui, eu ainda estou orando. Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Eu sei em quem eu tenho crido. E é por isso que eu quero orar por você, nesta hora. Para que você esteja reunido orando.
junto com os irmãos, agora pelo Zoom, talvez já no presencial, aos domingos, na sua casa ou com a sua família ou sozinho, mas na expectativa, ou melhor, com uma santa expectativa, em ardente súplica, ok, com o coração queimando de amor, ok, mas cheios de fé, cheios de uma santa expectativa do que Deus pode fazer, cheios de expectativa do que Deus vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai operar. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus, para que o seu coração, Paulo diz assim, olha, que o seu coração seja dilatado para receber aquilo que eu tenho para vocês, que o seu coração nessa hora seja dilatado para receber aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor, eu quero te bendizer pela tua palavra, ela sempre nos traz instrução, ela sempre nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos instrui, Jesus, nos ajuda, Pai. Eu te louvo pela tua santa e poderosa palavra. E Deus, eu me junto aos meus irmãos nessa hora, Senhor, pedindo, Deus, ajuda-nos na nossa fé. Ou melhor, como disse aquele pai a ti, Jesus, ajuda-nos na nossa incredulidade, Deus, em nome de Jesus. Que nessa hora o Senhor nos traga uma porção nova de fé, um renovo acerca de fé, um entendimento novo acerca da fé, Senhor. Em nome de Jesus, que não estejamos, Senhor, reunidos, Deus, por costume, por solenidade, porque é bom estar com os irmãos, porque eu preciso sentir algo diferente. Não, eu me sento e me reúno com os meus irmãos em oração, porque eu sei que o Senhor pode fazer, porque eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais e além do que eu tenho pedido e pensado. Faz isso no meu coração, no coração dos meus irmãos, Senhor. Que nós aclamamos assim, Senhor, envia um anjo teu. Quando o Senhor enviar, nós possamos dizer assim, tá vendo? Deus faz, Deus ainda faz, Deus é o mesmo. Então, Deus, em nome de Jesus, fortalece o nosso coração, fortalece o coração de cada um aí que está me vendo, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um com fé, com força para permanecer. Em nome de Jesus, não uma fé, Senhor, inconsequente, não uma fé, Senhor, que não tem base, não uma fé, Senhor, alucinada, não, a fé que o Senhor dá, como disse Pedro ali, Deus, a fé no nome de Jesus, nome que é sobre todo nome que é suficiente, Deus. Em nome de Jesus, faz isso nos nossos corações, Pai, e toma o governo de tudo aquilo que nós temos feito, Deus. Toma o governo, que cada oração suba a ti como incenso suave. E, Senhor, como diz a tua palavra, que de ti venha o amém. E que de ti venha o sim para todas as suas promessas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe rica e poderosamente em todas as coisas. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.